uma bolada para quem trabalhou ou teve algum parente que trabalhou até 4 de outubro de 1988. Desta vez, decisão do TJ do Rio de Janeiro. Prestem atenção comigo. Em trecho da decisão, dizem os julgadores, olha isso, não é crível, ou seja, não é aceitável que o titular, o dono da conta, após mais de 30 anos de trabalho, ou seja, mais de 30 anos de prestação do serviço militar e contribuição para a conta PASEP, receba a título de contribuição o valor irrisório de R$ 695,62. É uma decisão judicial, eu vou disponibilizá-la para vocês lá em nosso blog, vsprevidenciario.com. Mas antes, vamos entender o caso, como sempre faço, repercutindo mais uma decisão judicial a respeito da correção do PASEP para pessoas que trabalharam até 4 de outubro de 1988. Apenas para contextualizarmos, e vocês virão na nossa apresentação, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o Banco do Brasil é quem é responsável pelo ressarcimento, ou seja, pela indenização das pessoas que trabalharam àquela época. Isto porque, conforme vocês viram aí na introdução, o Banco do Brasil praticamente confiscou o dinheiro de milhares de trabalhadores daquela época. Estimam-se que mais de 5 milhões de brasileiros têm direito a essa indenização, a esse ressarcimento, e não estão sabendo dessa informação. Nas minhas postagens em nossas redes sociais, notadamente no Instagram e aqui no Facebook, ainda tem pessoas que não estão familiarizadas com esse tema. Eu recebo mensagens, comentários, nesse sentido. Eu não vi nenhuma decisão. Ora, não estão assistindo aos nossos vídeos, porque quase que todos os dias eu publico uma decisão judicial nesse sentido. Hoje mesmo eu separei um monte, mais de 100 decisões condenando o Banco do Brasil, reafirmando a condenação lá do STJ para obrigar o Banco do Brasil a ressarcir, a devolver esse dinheiro. Feita essa introdução, venham comigo. Aqui está a decisão, conforme aparece aí na tela de vocês. Trata-se, gente, de um embargo de declaração lá do TJRJ, não é do Estado de São Paulo, TJ do Rio de Janeiro. Como eu disse, eu vou deixar essa decisão para vocês virem a íntegra do processo lá em nosso blog. Lá já tem um monte, inclusive o processo lá do STJ inteiro, quase 600 páginas do processo disponível de graça em nosso blog. O que aconteceu aqui? O Banco do Brasil foi condenado, mas aí ele fez o quê? Opôs embargos de declaração, um recurso chamado de embargo de declaração. E nós vamos ler agora a decisão do TJ do Rio de Janeiro. Olha isso aqui, ó. Vistos, relatados e discutidos o processo de embargos de declaração, na apelação civil, aqui está o número, em que é embargante o Banco do Brasil e o autor também da ação opôs. Então, tanto o Banco do Brasil como esse trabalhador, esse autor da ação, também opôs embargos de declaração, querendo saber qual o valor que ele iria receber. E aí, o recurso do trabalhador foi aceito, do Banco do Brasil foi negado. Apenas para deixarmos registrado aqui, ó, para vocês virem, ó, acordam, entram em acordo os desembargadores que compõem a 9ª Câmara de Direito Privado, em
conhecer ambos os embargos, né, aceitar ambos os embargos de declaração e dar provimento, ou seja, aceitar aos segundos embargos. Segundo embargo é do trabalhador, da pessoa que é autora dessa ação. Olha que trecho importante, essa parte aqui, ó. Em razões recursais, o Banco do Brasil, aqui chamado de réu embargante, ele alega a prescrição decenal, ou seja, dizendo assim, já prescreveu, não posso mais pagar o que eu confisquei do trabalhador porque já passou do prazo. Prescrição decenal de 10 anos. Mas vocês virão, e eu já expliquei em outras oportunidades, que o TJ decidiu que esse prazo, essa prescrição decenal de 10 anos, começa a contar a partir do momento em que o titular da conta toma conhecimento do prejuízo. Então veja, sustenta inexistência de dano moral. Isso aqui, gente, o Banco do Brasil, ó, não existe dano moral. Não existe, porque lá na decisão do TJ, tema 1150, o TJ disse, olha, além do ressarcimento, da devolução de tudo aquilo que o Banco do Brasil não pagou para os trabalhadores, não atualizou monetariamente os valores que eram depositados nas contas dos trabalhadores, a pessoa pode também pedir dano moral e material por conta desse sofrimento que o Banco do Brasil fez a pessoa passar. Então, e aí no final ele pede que o recurso dele seja aceito, né, a fim de que sejam sanadas omissões. E aí o Banco do Brasil apontando omissões no julgamento que ele foi condenado. Pois bem, essa é a parte do Banco do Brasil. Agora vamos ler aqui a parte do trabalhador. Olha o que o trabalhador alega em seu recurso. O autor, tá vendo aqui, ó? Autor, segundo o embargante, ele requer a reforma de uma decisão que não lhe deu razão, a fim de que a aplicação dos juros das correções monetárias aplicada pelos índices estipulados pelo Conselho Diretor, quem está acompanhando comigo já sabe que lá na condenação do STJ diz que o Banco do Brasil deve observar o índice de atualização monetária estipulado pelo Conselho Diretor do PASEP. Por quê, pessoal? Para vocês entenderem. O Banco do Brasil deveria fazer a atualização, assim como a Caixa Econômica Federal não está fazendo agora no caso do FGTS, o que se amolda a um verdadeiro confisco. O Banco do Brasil também, naquela época, não fez, e aí foi condenado, porque o Conselho Diretor do PASEP disse, olha, os rendimentos têm que ser nesse patamar. E o Banco do Brasil, não, aí vai dar muito dinheiro para os trabalhadores. E não fez. Vocês viram lá e virão de novo, que essa pessoa trabalhou por mais de 30 anos e recebeu um pouco mais de R$600. Ora, é óbvio que tem alguma coisa errada. Pois bem, então ele pede a aplicação aqui do índice estipulados, né, pelo Conselho Diretor, do resultado líquido adicional, o RLA, e de reserva de ajuste de cotas, conforme determina o artigo 5º da Lei Complementar número 8 de 70 e do artigo 26 e 75 da resolução que trata do PIS e do PASEP, nos cálculos da liquidação dos saques indevidos e na apuração do valor final da conta do PASEP pelos 32 anos de serviços prestados. Olha isso aqui, gente. 32 anos de serviços prestados e a pessoa recebeu um pouco mais de R$600, sem prejuízo da aplicação dos juros a contar da citação e da correção monetária. Então, só com base nessas informações, vocês já têm aí uma base de quanto essa pessoa irá receber. Certamente irá receber uma bolada, porque 32 anos sendo enganada pelo Banco do Brasil, imaginem agora quanto que essa pessoa não tem para receber com essa atualização monetária. Pois bem, eu pulei os votos dos desembargadores, que são documentos extensos, mas eu disse para vocês, eu vou deixar tudo isso lá em nosso blog de graça. Só clicar no link aí, VS Previdenciário, joga na internet. Olha o que dizem aqui, ó. Analisando as razões, ou seja, analisando os recursos, né, esses embargos de declaração, a parte ré
não tem razão, ou seja, o Banco do Brasil não tem razão. É o caso que versa sobre a ação de cobrança ajuizada pelo autor contra o Banco do Brasil, em face do Banco do Brasil, contra o Banco do Brasil, tem como objetivo a condenação do réu, ou seja, do Banco do Brasil, ao pagamento da quantia referente ao repasse PASEP da conta individual, e aqui eles colocam o número da conta, devidamente corrigida e atualizada. Vejam que aqui eles citam a lei complementar número 8 de 1970, que é a lei que cria o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, e a lei complementar número 7, que cria o PIS, o Programa de Integração Social. Nessa parte, olha o que dizem aqui os julgadores. O STJ, no julgamento do recurso especial tal, o número está lá no nosso blog, em sede de recurso repetitivo, tema 1150, fixou a tese no sentido da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, que tem como escopo restituição. Olha aqui a decisão, gente. Restituição, leia essa palavra como devolução de valores descontados da conta PASEP, como também estabeleceu o prazo prescricional decenal, prazo de 10 anos para o ressarcimento dos danos, fixando como termo inicial, ou seja, começa a contar a data da ciência dos desfalques pelo titular da conta ou a data do último depósito efetuado na conta, conforme julgado abaixo. E aqui nós temos um julgado. Então, esse prazo de 10 anos começa a contar a partir do momento em que o trabalhador toma ciência. Ou seja, vocês estão tomando ciência agora com os meus vídeos. Então, é agora que começa a contar esse prazo. E na sequência dizem, preste atenção que eu estou lendo com vocês, tá? Da leitura dos artigos 2º e 5º da Lei Complementar número 8, que é a Lei do PASEP, e do artigo 10 do Decreto 4.751 de 2003, depreende-se, ou seja, a gente extrai de lá que cabe ao Banco do Brasil, é responsabilidade do Banco do Brasil, em relação ao PASEP, manter em nome dos servidores e empregados as contas individuais a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar número 8 e creditar, ou seja, depositar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o artigo 4º deste decreto, o último que nós citamos. Assim, nos termos dos dispositivos, dos artigos que nós mencionamos acima, a tese fixada lá no tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil tem a legitimidade para responder por essas irregularidades. Olha aqui, responder por eventuais desfalques ou irregularidades ocorridos em relação à correção monetária, juro ou má gestão ocorridos na conta do PASEP pertencente ao servidor titular da conta. Então, eles rebatem aqui a argumentação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em resumo, está dizendo o seguinte: não sou eu responsável pelo ressarcimento. E eles estão dizendo, sim, é você sim o responsável pela devolução desses valores. Em relação à prescrição quinquenal, olha como o Banco do Brasil é malandro, querendo aqui a prescrição quinquenal. Ele diz, não assiste razão ao recorrente, ao Banco do Brasil. Não, você não tem razão. Eles sempre recorrem, né, gente? Vocês sabem aí, que me acompanham, que eles ficam recorrendo, mas não tem jeito. É condenado do mesmo jeito. O STJ, no julgamento do tema 1150, fixou a tese da prescrição decenal e não quinquenal. Ao invés de 5, 10 anos, com fundamento lá no artigo 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, leia essa palavra como começa a contar a partir de quando? Da ocorrência do prazo da data em que o titular da conta do PASEP teve ciência dos desfalques sofridos. Isto é, a partir do dia 15/4/2021,
conforme extrato encartado. No caso aqui, essa pessoa tomou ciência dos desfalques no dia 15/4/2021. Então não deu 10 anos, não deu nem 5 anos ainda, né? Não deu 10 anos, portanto, essa pessoa está dentro do prazo. Então você que vai pedir a devolução desses valores, você vai tomar ciência. Agora, vendo o nosso vídeo, você vai lá pedir a microficha no Banco do Brasil, vai perceber que houve desfalques, é nesse momento que você toma ciência. E por isso, gente, em relação aos embargos de declaração opostos pela parte autora, ou seja, pelo trabalhador, olha o que diz aqui os julgadores, que interessante, vejam. Eles dizem o seguinte: não é crível, né? Não é aceitável que o titular da conta, após mais de 30 anos de serviço, receba apenas R$ 695. Eles até citam aqui, ó, valor irrisório. Os juros e correções monetárias devem obedecer o disposto no artigo 3º da Lei Complementar número 26. O que diz esse artigo 3º da Lei Complementar número 26, que trata do PASEP? Leiam comigo, ó. Após a unificação determinada no artigo 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas, preste atenção, pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, bem como pelos juros mínimos de 3% calculados anualmente sobre saldo credor corrigido, pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos PIS/PASEP, deduzidas as despesas administrativas. Ou seja, o Banco do Brasil não queria aqui, né, pagar a correção monetária para os titulares. E é por isso que o Banco do Brasil foi condenado. E por isso mesmo disse o seguinte: voto no sentido de conhecer ambos os recursos e dar provimento aos embargos dessa parte autora para determinar a aplicação dos juros remuneratórios, imagina enquanto que essa pessoa não vai receber, né? E correção monetária incidentes sobre a conta PASEP dessa pessoa, com observância lá no artigo 3º da Lei Complementar número 26, sem prejuízo dos juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data em que cada um dos saques indevidos foi realizado. Valores que serão qualificados em fase de liquidação de sentença. Já pode executar, já pode receber esses valores. Vamos ler aqui o nome do cara? Paulo Sérgio Prestes dos Santos, também com o nome desse, dos Santos, entenderam? Dos Santos. Desembargador, relator desse caso. Publicação, 10 de junho de 2024. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2024. Mais uma decisão sobre a bolada do PASEP que nós estamos repercutindo aqui. Tem um kit completo para você atuar nessa área na descrição do vídeo. Agora me diga uma coisa, você entendeu as minhas explicações? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.